Muito obrigado. Cumprimento a mesa, na pessoa da sua Presidente e os meus colegas. Cumprimento a assistência e um cumprimento especial para o Dr. Sérgio Barroso e os parabéns pelas 10 edições dos Encontros da Primavera. O tema que me foi atribuído foi falar um pouco sobre as atualizações no tratamento da doença avançada do cancro da mama. Este tema já foi abordado parcialmente, portanto já houve uma palestra sobre os tumores triplo negativo e haverá também sobre o tratamento do cancro da mama HR2 e, portanto, observando ou caracterizando os subtipos principais de cancro da mama, luminal A, luminal B, HR2 positivo e triplo negativo, eu cinjo a minha apresentação aos tumores luminal A e luminal B HR2 negativo. Ora, e teremos muitas doentes assim? Bem, a verdade é que temos, porque se nós olharmos para o risco de recorrência nas doentes submetidas a tratamento com os inibidores da aromatase versus o tamoxifeno, constatamos que aos 8 anos o risco de recorrência anda entre os 15% e os 20%. Se quisermos olhar um bocadinho mais no tempo, fui buscar os dados do Atlas, que foi um estudo que comparou 5 versus 10 anos de tamoxifeno, e aqui nós apercebemos que o risco de recorrência atinge os 20% a 25%. Ora, como os tumores luminal A e luminal B HR2 negativo constituem cerca de 55% a 60% dos cancros da mama, percebemos que estamos perante um número significativo de doentes. Ora, e qual deve ser a nossa escolha de tratamento? Neste tipo de tumores, a escolha inicial de tratamento deverá restringir-se à hormonoterapia, exceto se tivermos uma doença metastática considerável, que rapidamente esteja a progredir ou tivermos uma sintomatologia associada significativa. Esta é uma questão que todos nós colocamos e, como estou a falar dos tumores luminal, ainda tem uma relevância maior. E a verdade é que nós devemos biopsar. Nós devemos biopsar a metástase porque sabemos que há uma discordância significativa entre os tumores iniciais, entre o tipo de imunohistoquímica do tumor inicial e das metástases, que não é tão significativa no caso do HR2, mas no caso dos receptores hormonais é mais importante. E mais do que isso, nós temos doentes em que podem estar presentes alterações dos 3 tipos de expressão dos receptores. Portanto, biopsar, se possível. Ora, tratamento hormonal do cancro da mama, final do século XIX. Ainda consegui recuar um bocadinho mais no tempo que o Dr. Joaquim Abreu de Sousa. Portanto, foi no final do século XIX que ficou determinado que a oforectomia induzia uma resposta nos tumores metastáticos da mama. Nos anos 70 houve prova da atividade do tamoxifeno, 93 introdução dos inibidores da aromatase de terceira geração, 2002 fulvestrant e por aí fora. Portanto, a hormonoterapia é sem dúvida o mais antigo tratamento oncológico médico e ainda utilizamos na nossa prática diária. A tratar estes tumores precisamos ter claro 2 pontos. O primeiro é a definição de menopausa e o segundo é a definição de hormonossensibilidade e hormonorresistência. Esta é uma definição de menopausa que se encontra na NCCN, poderia ser outra, mas o que é facto é que temos que ter claro se a doente está ou não está em menopausa. Mais importante talvez ainda seja a definição da resistência endócrina. No fundo, se um doente tiver estado ou tiver cumprido 24 meses de hormonoterapia adjuvante antes da recorrência, ou então, no caso de uma doença metastática, ele tiver pelo menos 24 semanas ou 6 meses sob uma terapêutica hormonal antes da progressão, nós aqui falamos numa hormonorresistência adquirida. Enquanto que se não se verificarem estes critérios, nós falamos numa hormonorresistência primária. O que eu trouxe aqui em termos de definição de hormonossensibilidade está um bocadinho de encontro àquilo que nós verificamos no Bolero 2 e que será incorporado nas recomendações da ABC2 e realmente nos tempos atuais faz sentido termos estas noções. Ora, doentes pré-menopausa, cancro da mama metastático, luminal A, luminal B. Primeira linha de tratamento tamoxifeno, por uma evidência científica
muito abundante, e com o análogo LH-RH. Nós sabemos que a ovarectomia cirúrgica, estou a fazer um pleonasmo, a ovarectomia ou a depressão da função ovárica induzida pela radioterapia, por si só associa-se a uma taxa de resposta de cerca de 30%. E ao mesmo tempo nós temos a evidência de que a administração da gosrelina é semelhante à ovarectomia e, portanto, tamoxifeno com análogo LH-RH. O problema complica-se mais um bocadinho quando as doentes pré-menopausa não são elegíveis para tamoxifeno ou progridem sob tamoxifeno. Aqui nós temos alguma evidência da associação dos inibidores da aromatase com os análogos LH-RH e também com o fulvestrant com análogos LH-RH. Mas são ensaios fase 2, ensaios de pequena dimensão, a evidência científica é escassa, apesar de tudo existe. Entrando agora nas doentes pós-menopausa. Esta meta-análise demonstra que, no contexto da doença metastática, também aqui os inibidores da aromatase são superiores ao tamoxifeno. Portanto, constituem o tratamento de escolha neste tipo de doentes. E, após a falência do inibidor da aromatase, tamoxifeno, aqui temos duas evidências. Temos um ensaio Target, de 2004, com uma taxa de resposta baixa de tamoxifeno após falência do inibidor da aromatase. E temos o estudo TAMRAT, que é um estudo elegante, bonito, bem desenhado, em que se comparou o tamoxifeno com everolimus versus tamoxifeno após progressão com o inibidor da aromatase. E no braço, tamoxifeno em monoterapia, a taxa de resposta cá está na ordem dos 10-13%. Poderemos tentar um inibidor da aromatase diferente. Nós sabemos que os inibidores da aromatase podem se dividir entre aqueles que são esteroides, como é o caso do exemestano, e os não esteroides, como o letrozol ou anastrozol. E temos alguma evidência também. Temos 3 ensaios que não foram desenhados especificamente para avaliar esta situação, mas que nos podem trazer alguma informação. No EFFECT, o fulvestrant foi comparado ao exemestano em segunda linha após inibidor da aromatase não esteroide, taxa de resposta 7%, o braço controle do BOLERO-2 0,4%, o SOFIA, de que falarei mais adiante, 4%. Portanto, não muito diferente daquilo que obtemos com tamoxifeno, embora a comparação entre ensaios clínicos diferentes seja sempre um campo muito difícil de entrar. O fulvestrant atua de maneira diferente, não é um inibidor da aromatase, não é um modulador do receptor de estrogênio como o tamoxifeno, é um down regulator do receptor de estrogênio. Em primeira linha, os resultados não são muito impressionantes. O fulvestrant versus tamoxifeno ou inibidores da aromatase não traduziu uma grande mais-valia. Dados pré-clínicos sugerem que o fulvestrant pode ser mais eficaz num ambiente pobre, passa a expressão, em estrogénios, e nós temos aqui 2 ensaios clínicos, em primeira e em segunda linha, e contraditórios entre eles. O SWOG 226, que demonstrou uma diferença estatisticamente significativa a favor do fulvestrant mais anastrozol, e o FACT, que é um ensaio de fase 3, em que esta estratégia de associar um inibidor da aromatase com o fulvestrant não se revelou positiva. Explicação para estas diferenças: estamos a falar de uma dose subótima de fulvestrant e a percentagem de doentes à hormonoterapia naive é diferente entre os estudos. O estudo Falcon está neste momento em recrutamento, é um estudo interessante, é um estudo que associa o fulvestrant em alta dose com anastrozol em primeira linha de cancro de mama metastático, e será interessante observar o que daí obteremos. Mas estamos a falar então de segunda linha, após inibidores da aromatase, e aqui o que é que nós temos? Nós temos o SOFIA, que é um estudo recente, que após progressão sob inibidor da aromatase não esteroide comparou 3 tipos de tratamento: o fulvestrant com anastrozol, o fulvestrant em monoterapia e o exemestano, e o estudo foi negativo. O mais interessante é o CONFIRM, é um estudo em que a dose de fulvestrant é diferente, 500 mg intramuscular a cada 4 semanas, e aqui sim nós temos uma diferença estatisticamente significativa versus a dose que até há pouco utilizávamos de fulvestrant,
mais importante que isso, nós temos uma sobrevivência global de 25 meses, o que é um valor particularmente interessante. Portanto, e efetivamente, após falência de um inibidor da aromatase não esteroide, o fulvestrant, na dose que agora se preconiza de 500 mg a cada 4 semanas, pode ser uma opção. Mas talvez faça sentido vermos quais são os mecanismos de resistência à hormonoterapia. E aqui, olhando para a via do P3-Kinase mTOR, nós sabemos, por ensaios pré-clínicos, que a combinação de antagonistas do mTOR com a hormonoterapia apresenta um efeito sinérgico. Portanto, esperaríamos que o estudo Horizont, que comparou letrozol, placebo com letrozol mais tensirolimos, fosse positivo, mas não foi, foi negativo. E porquê? Não sabemos bem. O tensirolimos era administrado de uma forma intermitente, 5 dias contínuos com alguns dias de intervalo. Não havia uma prova de sensibilidade hormonal prévia. O que é facto é que foi uma linha de investigação que terminou aqui. O TURNBRAD, que já falei, é um estudo positivo e é um estudo positivo principalmente para os doentes onde está documentada a resistência hormonal. O mais importante talvez seja o BOLERO-2, é um fase 3, cancro de mama metastático, receptores de estrogênio positivos após progressão sobre inibidor da aromatase não esteroide, e os doentes foram aleatorizados entre everolimus exemestano versus exemestano. Muito importante, a prática totalidade das doentes do BOLERO-2, 84%, tinham documentado uma sensibilidade prévia à hormonoterapia. Ou seja, quando entraram no BOLERO, o tipo de hormonorresistência que apresentavam era uma hormonorresistência adquirida. As diferenças são estas: um hazard ratio muito interessante, de 0,43, estatisticamente significativo. Este hazard ratio ainda foi mais significativo nas doentes em que estivesse documentada previamente a sensibilidade hormonal. Toxicidades, estomatite, fadiga, realço a pneumonite, que é um tipo de toxicidade diferente daquela que a maior parte de nós estamos habituados a observar e que nos preocupa um bocadinho. Mais importante de tudo, 19% dos doentes no braço do everolimus mais exemestano descontinuaram a terapêutica, versus 4% no braço do exemestano. Portanto, claramente, é uma combinação ativa, interessante, faz sentido, mas isto não é hormonoterapia. É hormonoterapia com algo mais, neste caso com imunossupressor, e, portanto, devemos olhar para os nossos doentes de uma maneira diferente. Na semana passada, também estive com o Dr. Abreu de Sousa no EBCC 9 e foram apresentados os resultados da atualização da sobrevivência global do BOLERO-2. E aqui, curiosamente, embora houvesse uma diferença de cerca de 4 meses e meio, não se atingiu a significância estatística. Isto é um bocadinho surpreendente, porque estaríamos à espera, depois de um hazard ratio tão marcado na sobrevivência livre de progressão, que na sobrevivência global também tivéssemos uma diferença estatisticamente significativa. Talvez a resposta esteja aqui, isto depois pode ser discutido, é porque no braço controle, 63% das doentes realizaram quimioterapia posteriormente, enquanto que no braço experimental apenas 53%. Portanto, talvez a explicação esteja aqui. Linhas de investigação atual. Vou falar dos inibidores da histona diacetilase, estudo em core, com entinostat mais exemestano, um estudo de fase 2, positivo, ainda não se iniciou o recrutamento de fase 3. Inibidores dos receptores do androgénio. Nós sabemos que o acetato da biraterona inibe de forma irreversível o CYP17 e, portanto, especula-se que possa bloquear a produção de androgénios pela glândula suprarrenal e, deste modo, impedir a sua conversão em estrogénios. Temos alguma prova da atividade numa fase 1 e, neste momento, decorre um fase 2, com exemestano também, que deveremos, no futuro breve, ter os primeiros resultados. Inibidores da ESRC, da azatinib. A ESRC é uma tirosina cinase ligada à proliferação da célula tumoral e nós aqui temos 2 tipos de ensaio. São ensaios de fase 2, todos eles, após progressão sob inibidor da aromatase,
Com fulvestrano, um estudo negativo, peço desculpa, com hexametano, um estudo positivo. Em primeira linha de tratamento hormonal, um aumento da PFS impressionante, mas sem tradução no benefício clínico. Portanto, esperamos por uma fase 3. Relativamente aos inibidores da ciclina, talvez a linha mais promissora de investigação atual, falamos do palbociclib. O palbociclib bloqueia a divisão celular através da prevenção da síntese de DNA e é particularmente apropriado para os tumores subtipo luminal. E em Santo António, em 2012, foram apresentados estes dados em que a associação com letrozol demonstrou um aumento da taxa de resposta, um aumento do benefício clínico, ao contrário daquilo que se tinha verificado com o dasatinib, e um aumento muito significativo da PFS com um hazard ratio de 0,37. Portanto, são dados promissores, temos também que os confirmar num ensaio de fase 3. Termino com a quimioterapia. Indicações para a quimioterapia no cancro da mama metastático luminal A ou B HR2 negativo. Constatação da hormonorresistência. Não é fácil nós definirmos um limite para o número de linhas de hormonoterapia. Presença de sintomatologia no doente, uma doença rapidamente progressiva. Evidência grau 1A. Bem, a quimioterapia baseada em taxanos constitui standard of care em doentes que recidivam após tratamento adjuvante com antraciclinas. Em doentes taxano ou antraciclina naive, a monoquimioterapia com qualquer um dos agentes tem uma eficácia sobreponível e a combinação de ambos permite um aumento das taxas de resposta à custa de maior toxicidade e sem aumento da sobrevivência global. Vários agentes aprovados, destaco 2, ou pela inovação do seu mecanismo de ação, ou pela sua relativa novidade. O paclitaxel e o docetaxel são taxanos que todos nós conhecemos, mas que utilizamos juntamente com solventes. Só assim conseguimos ultrapassar a hidrofobia associada a cada um dos produtos. Mas estes solventes apresentam um compromisso, porque eles são ativos e significam que podemos estar a administrar ao nosso doente um produto que não vai trazer uma mais-valia para o doente, mas que pode levar a uma reação adversa significativa. O nab-paclitaxel é uma solução coloide com albumina e paclitaxel. Conseguimos introduzir doses mais elevadas de paclitaxel comparativamente ao convencional e com isto nós temos uma série de vantagens, como menor tempo de infusão, não há necessidade da pré-medicação e há um aumento da atividade intracelular antitumoral do paclitaxel, conforme foi também apresentado pelo Dr. Andrés Munhoz na sessão do cancro digestivo. A SPARC está subexpressa nos tumores do pâncreas. A SPARC, no fundo, é uma matriz celular proteica, a qual a albumina se liga com grande afinidade e que, de alguma forma, potencia a atividade do paclitaxel ligado à albumina. Mais interessante nesta sessão em particular é que também há uma subexpressão de SPARC significativa no cancro da mama, principalmente nos cancros da mama triplo negativo. Mas sobre isso eu não vou falar, porque isso já foi tema da doutora Noemi Afonso na quinta-feira. O nab-paclitaxel foi comparado com o paclitaxel convencional na dose de 175 mg/m² a cada 3 semanas, porque na altura, em 2005, era a utilização clínica mais frequente e ainda hoje constitui a aprovação do paclitaxel e de convencional, e os doentes estavam bem balanceados nas diferentes linhas de tratamento. Em termos de eficácia, nós temos um aumento estatisticamente significativo da taxa de resposta versus paclitaxel convencional, da sobrevivência livre de doença, conforme se pode constatar neste gráfico. Em termos de toxicidades, não houve nenhum tipo de reação de hipersensibilidade, apesar da inexistência de pré-medicação. Apesar da maior dose de nab-paclitaxel administrada, não se verificaram diferenças na qualidade de vida. A neuropatia periférica grau 3 é mais comum com o nab-paclitaxel, mas resolve mais rapidamente. Também já foi testada a administração semanal versus um comparador que utilizamos mais frequentemente neste momento em contexto metastático, é o docetaxel 100 mg/m² trissemanal. E também aqui há um aumento da taxa de resposta favorável ao nab-paclitaxel e que atinge a significância estatística.
Inclusive, verificamos na dose dos 150 mg metro quadrado um aumento estatisticamente significativo na sobrevivência global. Esta meta-análise foi buscar os principais estudos com nab-paclitaxel e, se queremos selecionar doentes, talvez os doentes com uma dominância de metástases viscerais, com intervalo curto, livre de doença, possam ser candidatos a este tipo de tratamento. Os doentes com cancro da mama metastático, felizmente, nós cada vez mais conseguimos fazer com que vivam mais tempo e pode ser interessante também a opção de retratamento com taxanos e aqui, mesmo após tratamento prévio com docetaxel e paclitaxel, o nab-paclitaxel, porque é um fármaco diferente, atinge uma taxa de resposta de cerca de 20%. Estou quase a concluir e termino com a eribulina. A eribulina é um inibidor da dinâmica dos microtúbulos, advém de uma esponja marinha e, em modelos pré-clínicos, provou-se que induz uma menor taxa de... atua de maneira diferente relativamente aos taxanos convencionais e, portanto, admite-se que induz uma menor taxa de neuropatia periférica. O estudo Embrace é um estudo em que os doentes foram selecionados, doentes pesados, ou seja, que já tinham feito várias linhas de tratamento prévio, e os resultados do estudo Embrace mostraram uma vantagem estatisticamente significativa na sobrevivência global. Curiosamente, esta diferença não se verificou na sobrevivência livre de progressão, isto também pode ser alvo depois da discussão. Em termos de toxicidade, é um fármaco muito bem tolerado, apenas a referir a neutropenia. Em Santo António, 2012, foi apresentado o estudo 301, que comparou a eribulina com a capecitabina em linhas mais precoces de tratamento. E aquilo que se verificou foi que o estudo foi negativo, embora houvesse uma tendência para o aumento da sobrevivência global. A análise exploratória em tumores triplo negativo demonstrou que esta vantagem da sobrevivência global, aqui sim, atingia a significância estatística, mas era uma análise que não estava pré-planeada e, portanto, concluo que a eribulina é ativa no cancro da mama metastático, mas que nos tumores luminal a vantagem da sua utilização provavelmente será mais marcada em linhas avançadas de tratamento. E concluo dizendo que, apesar dos avanços recentes, o cancro da mama permanece uma doença incurável. Contudo, através da utilização ponderada das diferentes estratégias de tratamento, é possível aumentar de forma significativa o tempo e a qualidade de vida dos nossos doentes. Claro que a utilização ponderada destas diferentes estratégias de tratamento tem que ter em consideração dois pontos fundamentais, que é a robustez dos dados científicos e também a coragem de nós lutarmos pela continuação da inovação em oncologia. Obrigado.